Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Amém. Quero dar as boas-vindas ao casal que acolhemos aqui para esta noite, nesse culto da noite. Pastor Ronald, irmã Cida, Deus abençoe, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado por terem aceitado o convite, estarem conosco aqui. Amém. Eu agradeço ao Senhor a oportunidade, um privilégio para nós estarmos aqui nesta noite. Uma igreja que faz parte da nossa história, porque vamos falar aqui mais à frente do nosso testemunho, e a Nova Vida da Tijuca é fundamental na nossa história. A maternidade, né? Amém. Meus amados irmãos, vocês que estão em casa, então eu faço um convite que você chame outras pessoas que estão na sua casa, para que possam assistir juntos essa mensagem. Eu gostaria então de fazer uma oração para que nós possamos dar prosseguimento a essa entrevista que vai tratar de um assunto que talvez seja um assunto que você esteja vivendo ou que alguém que você conheça possa estar vivendo, e se isso tocar no seu coração, que depois você possa encaminhar esse link para essas pessoas, a fim de que possam ouvir essa mensagem da transformação que Deus operou na vida desse casal. Eu gostaria de fazer uma oração. Pai amado, Deus bendito, nós te louvamos, nós te glorificamos e te agradecemos por tudo que fizeste por nós. Abençoa as nossas vidas, fortalece nossa fé. Que na noite de hoje, nessa entrevista, Pai, tu possas conduzir, através do testemunho deste casal, a muitos daqueles que precisam ouvir essa palavra. O que nós pedimos, Deus, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Eu gostaria de começar com um texto bíblico. Estávamos falando há pouco de uma viagem que nós fizemos a Israel. Estávamos comentando quando estivemos em Caná da Galileia, onde Jesus operou o primeiro milagre. Eu gostaria de ler exatamente esse texto, para abrir João capítulo 2. A partir do primeiro versículo, o texto assim diz: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou ao servente: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de águas as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Esse primeiro texto esse texto que nós lemos aqui de abertura, estivemos em Caná da Galileia, como eu já falei com os irmãos. Lá existe inclusive uma dessas talhas do ritual da purificação. Não eram talhas para vinho, eram talhas para o banho da purificação, que eles fazem até hoje no Shabat. E Jesus pega aquela água e transforma em vinho. Ele transformou algo que não tinha sabor em algo que tinha sabor. É sobre isso que nós vamos tratar aqui, sobre esse casal. O que passaram, as dificuldades que passaram e como Deus trabalhou nessa situação. Amém. Então, mais uma vez, muito obrigado. E digo assim, como vocês se conheceram, como foi o início dessa caminhada e o que começou a acontecer para interferir nisso tudo. Amém. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por tudo que foi feito nas nossas vidas e dizer e deixar isso bem claro, que eu sou resposta de oração. Então eu quero começar esse testemunho por meio daquela que clamou, por meio daquela que não desistiu, por meio daquela que se empenhou em restaurar a sua família e que sirva de exemplo para aquelas que talvez hoje, nesse momento, esteja pensando em abrir mão do seu casamento, de uma aliança que foi feita não perante os homens,
mas sobretudo na presença do Senhor. Então eu quero passar a fala para que a minha auxiliadora idônea possa testemunhar. Bom, bispo, a nossa história começa lá no final da década de 80, quando a gente se conhece ali em plena bairro de Botafogo. Nós trabalhávamos no mesmo bairro e nos encontramos na rua e ali nos conhecemos e começa a nossa história ali. Em 90 a gente nos casamos, fomos morar na região petropolitana, né, que ele era de Petrópolis, região serrana. E ali eu vou para uma cidade bem pequena. Eu era católica, cristã católica praticante, mas a minha sogra já tinha se convertido. E ali eu me afasto dessa religião, né, romana, e vou tendo contato com esse evangelho protestante. E em dado momento, passa ali 2 anos de casada, eu me converto nessa denominação, ao qual me abraçou ali, tive uma experiência com Deus na rua, na calçada, não foi dentro da igreja. Deus ali começa a operar na minha vida. E logo de seguida a gente volta para o Rio de Janeiro, volta para morar aqui. Fiquei afastado um tempo da igreja, mas Deus foi cercando com pessoas, foi colocando pessoas na minha vida que foram me lembrando daquele encontro que eu tive na rua. E aí, quando eu finalmente em casa, mais uma vez, depois de tanta tribulação que já tinha começado, eu fiz uma oração em casa. Eu falei, Senhor, eu preciso voltar para a tua casa. E ali Deus me levou a morar no Rio Comprido. Foi resposta da minha oração em casa. E eu passei a ir a pé para a igreja, porque a minha grande dificuldade era pegar ônibus para ir à igreja. Era uma dificuldade, porque eu tinha 2 crianças pequenas, ele não era cristão. E ali eu conheço a igreja de Nova Vida do Rio Comprido. Chego nessa igreja destruída, casamento destruído, vida financeira destruída, sozinha com 2 crianças. Fui abraçada ali por aquela igreja, né? Recebi muitos conselhos e comecei a frequentar os cultos. Nisso que eu começo a frequentar os cultos, eu não sabia nada de Bíblia. Tudo que eu comecei a aprender de Bíblia foi na Igreja Nova Vida. Então, eu sou muito grata a essa igreja por ter me dado o primordial, porque sem a palavra você não consegue vencer. E ali as irmãs me abraçaram, eu comecei a frequentar os cultos. E o líder na época, o meu líder era hoje pastor Luiz Antônio, me aconselhou, falou muito sobre perdão, falou muito sobre as questões bíblicas que eu deveria colocar em prática. Mas quando você está muito ferida, é muito difícil, mas eles não desistiram. A igreja não desistiu de mim, de aconselhar. E aí eu comecei a receber alguns conselhos, e aí eu comecei a colocar em prática a palavra que eu estava recebendo. Uma delas foi Atos 16:31. O tempo todo as irmãs falavam, crê no Senhor Jesus, será salvo toda a tua casa. Sua casa vai ser alcançada. E uma frase muito me chamou a atenção. Esse líder, na época, falou assim, vem trabalhar para o Senhor. Vem ajudar na igreja. Enquanto você ajuda na igreja, você não pensa nos seus problemas e o Senhor opera. Quando você cuida das coisas do Senhor, o Senhor opera na sua casa. E a gente que não tem entendimento, naquele momento, falou assim, que coisa louca. Como? Mas foi o pontapé inicial. Eu comecei a cuidar das coisas do Senhor em meio a tribulações. Quanto mais eu trabalhava na obra, mais as tribulações vinham e ficava o meu questionamento. Senhor, essa luta não vai acabar, essa luta não vai passar. E vinha a palavra, né? Que o trabalho do Senhor não é em vão. O Senhor, ele opera. Então, essa foi uma das formas que Deus começou a trabalhar nessa questão. Agora, como essa questão surgiu? Como é que começa tudo isso? Essa situação? Então, a Cida já na igreja, e eu, como não tinha essa fé, eu sempre zombava da sua fé, do seu trabalho, quando ela colocava um uniforme para ir trabalhar na obra. Eu sempre falava, todo pastor é ladrão, como os maridos que não professam da mesma fé, eles sempre mencionam, e hoje eu sei que isso é uma mentira, né? E eu estava numa vida de adultério.
né? Por muitos anos da minha vida eu estava nessa prática e cheguei a conviver com algumas mulheres no mesmo momento. Enquanto casado. Enquanto casado, com vários relacionamentos simultâneos, e, enfim. E isso, para mim, era bom, era cômodo. Mas ela orava, ela não desistiu. E ela sabia? Sabia, eu descobri um certo tempo e foi muito difícil, mas eu comecei a orar e falar: Senhor, me dá suporte de conseguir olhar para ele não somente como marido. Demorou um pouco, bispo, mas depois o Senhor falou assim: olhe para ele com olhar de misericórdia, porque ele precisa, ele carece da minha graça, ele carece da salvação. É um distanciamento que a gente precisa fazer, mas isso Deus começou a trabalhar primeiro em mim, porque eu também não fui sábia no período do nosso casamento. Eu trouxe comigo bagagem, situações, e reproduzi situações que não convinha, por falta de sabedoria. E uma das frases que eu mais ouvia era assim: a mulher sábia edifica a sua casa. E aquilo me trazia revolta. Eu falei assim: mas que sabedoria é essa? Eu vou ter que aceitar isso? Não, eu não posso aceitar isso. Mas a minha briga não é contra ele, a minha briga é contra um inimigo muito maior, que quer destruir a minha casa. E isso se acendeu quando eu ligo para um irmão meu mais velho e digo: olha, estou me separando. Ele disse: poxa, mas ninguém nessa família fica casado? Todos se separam? E ali o Espírito Santo falou assim: tem algo errado. Tem que quebrar isso. Tem que quebrar isso. E aí a minha oração começou a mudar o foco. Eu comecei a orar para que Deus me curasse, que Deus me desse condições do perdão, que Deus me desse discernimento de como agir nessa situação. Nessa situação, o irmão notou que a irmã Cida começou a reagir. E como é que tu começaste a observar esse quadro? A se distanciar um pouco, a ter uma atitude, a ser mais incisiva, a não aceitar tudo aquilo que eu sugeria. E chegou ao ponto que ela falou assim: não dá mais. Porque para mim era cômodo me relacionar com quem eu gostava, e com ela, e tendo as minhas coisas cuidadas como uma doméstica, né? Ia para casa para usufruir dos serviços. E isso era o fim para ela, e obviamente com toda a razão. E chegou o ponto que nós nos separamos. Antes já havíamos nos separado, mas assim, brevemente eu retornava, mas nesse momento foi, aos meus olhos, definitivo. Porque eu também já tinha tomado essa decisão, então foi o útil ao agradável no mundo espiritual se movendo para destruir, porque o diabo veio senão roubar, matar e destruir. E eu saí, aluguei um apartamento muito próximo, né? Porque nós morávamos no Rio Comprido, na Rua do Bispo, e eu fui morar muito próximo dali, aluguei meu apartamento e continuei na minha vida, né? Sempre, nunca deixei a minha casa sem faltar nada, que é o mínimo que eu poderia fazer naquele contexto, e continuava vivendo uma vida desregrada, de bebidas, de drogas, de tudo que agradava o diabo. Só que foi acentuando cada vez mais, né? Porque o buraco maior no coração. Exatamente. E você vai buscando então essas alternativas. E aí a gente vai deixando de lado aquilo que é essencial para o homem, que é a família. Eu dava valor às coisas do mundo, às coisas que satisfaziam a minha carne, mas Deus tinha um propósito. Deus estava ouvindo a oração dela. Por mais que tudo pudesse parecer estagnado na nossa vida, Deus estava agindo. Era um processo, e esse processo muitas vezes é demorado. A gente precisa esperar com paciência no Senhor. Eu sei o quão difícil é, porque ela já mencionou aqui. Só quem vive sabe, mas vai valer a pena, porque Deus tem um propósito. Como está em Romanos, né? 8:28, todas as coisas cooperam e para o bem daqueles que amam a Deus. A minha família amava a Deus, os meus filhos já estavam na presença do Senhor, a Cida está, né? E eu era o único. No abismo chamou outro abismo. Ela falou das mulheres, da bebida, das drogas, e tudo vai aumentando, aumentando, e o buraco interior também vai aumentando, né? Uma lacuna enorme, né?
Porque o ser humano é insaciável, ele busca suprir essa necessidade muitas vezes no relacionamento sexual, na bebida, nas drogas, no ter, e esquece do ser. E foi o que o irmão viveu. Foi exatamente. Só que enquanto isso, a irmã Cida continuou focada. Esse é o segredo da irmã Cida. Eu lembro bem de um dia que ele falou assim, olha, eu já arrumei o apartamento, tá lá, eu queria que você visse. Mas a intenção dele era outra. Só que eu fui lá no apartamento, mas eu fui com um propósito. Eu lembro que eu entrei, olhei, aí falei para ele assim, posso usar o toalete? Aí entrei no toalete, botei a mão na parede e falei assim, Senhor, independente se esse homem vai voltar a ser meu marido ou não, que tu venha fazer um mover sobrenatural aqui nesse apartamento. Porque ele era muito cético. Não seja na igreja, porque senão ele vai dizer que foi induzido, manipulado, mas que tu venha se manifestar aqui neste apartamento. Abre os olhos espirituais dele aqui. Eu lembro que ele bateu, o que você está fazendo aí? Eu falei, não, já estou indo embora. Tá ótimo, você está bem instalado, viva a sua vida, que eu vou viver a minha com Jesus. E fui embora. Isso foi final do ano de 2006. Dia 28 de novembro de 2006, saiu o papel do juiz. A gente estava separado judicialmente, apenas precisando ser averbado. E passamos Natal, Réveillon afastados, cada um com um filho, Réveillon as crianças ficaram comigo. E eu lembro que na passagem do ano de 2006 para 2007, eu falei assim, Senhor, apaga da minha história esses últimos anos. Faz tudo novo. Faz tudo novo. Eu não sei a forma como o Senhor vai fazer, mas que 2007 seja um ano de colheita de todas as orações. Foram 3 anos e meio de luta, de aprendizado, de oração, de mudança de oração, porque a gente precisa mudar. E 3 anos e meio não são 3 meses. Não são 3 meses. Muita gente que está vivendo nessa situação, muita gente acaba desanimando. Vai passando o tempo, não vai vendo resultado. E aí entra a palavra perseverança. Não é fácil. A irmã Cida, ela vivenciou a perseverança. 3 anos e meio manteve o seu foco. Como é viver 3 anos e meio lutando por algo que cada vez vai ampliando mais o fosso, a distância, não é isso? Conta um pouquinho dessa experiência e, pastor, depois conta um pouquinho como Deus foi trabalhando nesses 3 anos e meio. Para mim foi assim bem complicado, mas um aprendizado. Eu lembro bem de uma pessoa que falou assim, você vai sentir saudade desse tempo. Eu falei, como? Que coisa louca é essa, eu sentir saudade. Mas foi o tempo que eu mais orei. Foi o tempo que eu mais li a palavra. Foi o tempo que eu mais trabalhei na obra. Foi o tempo que eu mais ocupava a minha mente. O segredo é ocupar a mente com as coisas do alto. Porque se você Colossenses 3. Se você der vazão e olhar para as circunstâncias, porque quanto mais eu orava, mais a situação ficava difícil. Mais as circunstâncias adversas, eu falei, Senhor, eu estou errando onde? Onde estou errando? Eu já fiz tudo. Mas o Senhor, Ele só responde e completa a obra quando Ele vê que você está preparado para receber a resposta. Eu tinha muita coisa que eu precisava ser liberta. E a oração, o Senhor, Ele começa a trabalhar primeiro em nós. Então foi um momento de Deus reconstruir a sua vida. A minha vida. É quando Deus quebrou o vaso, lá de Jeremias 18, e começou a refazer o vaso. Exatamente. E aí a irmã foi crescendo, se fortalecendo. E esse período? Na verdade, ele trabalhava em ambos, né? Porque no casamento não tem um culpado. A culpa é 50% de cada um, tanto na esposa quanto no marido. É recíproco, né? As atitudes errôneas quando se age fora da palavra de Deus. E nesse tempo, Deus ouviu a sua oração e Deus foi trabalhando no meu coração e eu fazia tudo. Eu tinha liberdade nesses 3 anos e meio de separação para fazer tudo. O que eu já fazia, só que agora eu não precisava me justificar e fazia deliberadamente. Mas tudo isso não conseguiu suprir uma lacuna, tudo isso não me trouxe alegria, tudo isso não me deu uma paz, faltava algo. E um dia eu me lembro, eu saí do apartamento, no finalzinho ali da Doc Lobo, tinha um posto Ipiranga, nós ficávamos ali fazendo hora, bebendo para sair para a noite. Como muitos jovens fazem, né? Você passa o posto de gasolina à noite e estão bebendo ali. Exatamente. E eu não era nenhum jovem, né? 36 anos.
ali bebendo, mas aquele dia tinha algo diferente. Todo mundo conversando. Eu tomei a primeira cerveja e não foi como nos outros dias. Eu senti uma dor muito forte no meu peito, um sentimento de indignação, de revolta. E eu creio que a conversão ela vem com esse sentimento. Algo precisa mudar, não estereotipamente, mas interiormente. E eu senti isso, eu senti algo diferenciado, um toque. A ponto de eu falar, eu vou voltar para casa. O Espírito Santo já trabalhando de maneira direta, intensa, incisiva. Né? E eu falei para as pessoas que estavam comigo, eu vou me embora. Todos acharam que era brincadeira, mas eu estava decidido e assim eu fiz. Eu entrei no meu apartamento, mas aquele sentimento muito forte, uma dor inenarrável, porque é algo tremendo. E eu fui subindo, cheguei no meu apartamento, eu lembrei do Deus que eu ouvia falar. Que você zombava. Que eu zombava. Que você ria. Exatamente. E aí, eu naquela dor acentuada e cada vez ficando mais forte, eu fiz uma oração, algo que eu nunca pensei que pudesse fazer. Eu falei com Deus assim, se tu existes, se apresenta para mim nesta madrugada, nesta noite, dê um sinal, eu preciso. Então, quando a gente clama, né, Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que ainda não sabe. E esse versículo ele é vivo dentro de mim por conta disso. Eu clamei, ouvi, e Deus se revelou, e revelou aquilo que eu precisava praticar para que a minha lacuna fosse suprida. E ali eu ajoelhei e comecei a orar. E comecei a orar com algumas palavras que não faziam parte do meu vocabulário, porque eu estava pedindo algo que eu nunca imaginei que pedisse. E aí eu fechei os meus olhos, cheguei em casa por volta de meia-noite, e Deus falou muito em meio a essa oração, porque eu dei tempo de Deus responder, porque eu ficava em silêncio e aquela dor acentuando-se cada vez mais, e ouvindo a voz de Deus e me mostrando paulatinamente aquilo que eu precisava fazer. É impressionante. E quando eu abri os meus olhos, o dia estava claro, pastor. Eu fiquei 6 horas. Uma madrugada de comunhão com Deus. Quase 6 horas de joelhos. Para quem me conheceu sabe que isso é loucura. E quando eu abri os olhos, a dor ainda estava. E eu não vi a hora de ir na vila no qual ela morava ainda com os meus filhos, porque é uma coisa que ficou muito acentuada, e Deus falou muito no meu coração, foi, não se começa nada na presença do Senhor, se não for na verdade. Então tudo que ela sabia já era o suficiente para fundamentar tudo aquilo a decisão que ela tomou. Imagina-se se eu não contasse essa verdade, eu não começaria algo verdadeiro com o Senhor. E assim eu fiz, porque aquela dor... Verdade que liberta, né? João 8. João 8. 32, 36. 32. Então, se eu não uso da verdade, eu vou usar da mentira, eu troco a minha paternidade. Eu não quero ser adotivo, eu quero ser filho do Deus vivo, né? Fui co-herdeiro do Senhor Jesus, porque eu o aceitei, mas essa verdade estava muito latente dentro de mim, porque eu precisava relatar aquilo que ela não sabia. E eu não entendia o porquê. Porque se tudo que ela já sabe já é o suficiente, quiçá se eu entregar o resto. Mas eu tinha uma certeza de um encontro tão grande com o Senhor que eu não estava preocupado, que não me entendam mal, com a restauração do meu casamento. Eu queria ter uma experiência mais profunda com aquilo que eu senti. Então, aquilo que eu senti me fazia eu começar com a verdade. E assim eu fiz. Fui na vila, toquei o interfone, ela atendeu e falou, some daqui, porque eu não quero ver, nem ouvir a tua voz. Como era uma vila, eu toquei no vizinho lá, o vizinho abriu. Vizinhas, né? Então eu entrei, a minha casa era toda gradeada, ela atendeu pela janela, ela falou, você não vai entrar aqui. Eu falei, eu não quero entrar, mas você precisa me ouvir. E aí expus tudo aquilo que aconteceu naquela madrugada. Mas
eu precisava contar o que ela não sabia que eu fiz de ruim, porque eu precisava ter um verdadeiro início, independentemente do retorno, da restauração da aliança ou não. E assim eu fiz. E isso, naturalmente, piorou a minha situação, né? Naquele momento. Aumentou a dor, né? Aumentou a dor e eu não acreditei. Eu falei assim, se você teve uma experiência com Jesus, procure a primeira igreja evangélica que você estiver e vá viver. Porque eu precisava ver os frutos desse arrependimento. Mateus 3. Porque eu não tinha como mais me basear apenas em palavras, e sim em atitudes. Não acreditei, bispo, Tiago mas... 1, né? E aí meu filho mais velho na época falou, ele retornou, o menino abriu, ele falou assim, pai, você quer ir para a igreja mesmo? Então às 5h30 o senhor esteja aqui que eu irei com o senhor. O Renan tinha quantos anos? O Renan devia ter uns 10 anos. E falou assim, dessa forma? Foi incisivo, foi muito usado pelo Espírito Santo na época, porque ele saiu do quarto e falou, pai, o senhor quer Jesus mesmo? Então eu vou à igreja com o senhor. E ali para mim aquilo tudo era como se fosse um teatro. Mas mais Deus, uma vez, né? Mais uma vez, mas aí Deus foi operando no meu coração. Eu acho que Deus foi na igreja com o Renan? Foi na igreja com o Renan, uma sexta-feira aqui, na sede. Bispo, eu tive um encontro com Cristo. Eu entreguei a minha vida para Ele sem ter consciência do que eu estava fazendo naquela madrugada. E vir aqui era só para satisfazer o Renan. Eu não tinha essa noção, mas hoje eu sei que o encontro verdadeiro faz na vida de um homem. É a transformação da água para o vinho, né? É um milagre. Então eu aceitei aquele convite, mas antes eu voltei para minha casa, porque não tinha ambiente para eu ficar ali. Eu voltei para o meu apartamento, e aí o falecido Orkut, né? Eu entrei lá na página dela, eu encontrei o pastor Luiz Antônio, e ali eu mandei uma mensagem para ele, preciso conversar com o senhor, me lembro como fosse hoje. Eu falei, pois bem, ele disse, vai na igreja logo mais e nós nos falamos após o culto. E ele depois me falou mandei no culto de domingo, porque tem mais obreiros, esse marido está ferido, vai querer arrumar um problema comigo. Mas ele não sabia, né, o que estava acontecendo comigo. E eu não esperei o domingo. Tinha culto sexta-feira de cura e libertação. E era 2007, essa igreja estava lotada. E eu me lembro que eu subi essas escadas com o Renan em lágrimas. E ele aqui pregando, e eu tinha a expectativa do culto acabar para eu levantar minha mão para o apelo, né? Porque o Renan falou que como funcionava, né? Aquelas coisas todas. E aí terminou o culto, ele perguntou, fez o apelo, eu fui primeiro a sair lá de trás chorando. Me lembro, a Cláudia Coutinho me acompanhou até aqui, enfim, me derramei. E daquele dia em diante, eu nunca mais me afastei da presença do Senhor. O Senhor é bom, e Ele restaura, e Ele sara, e Ele cura. Então, nós precisamos acreditar nesse poder de Deus. E Deus, ao longo da minha caminhada, eu tive o privilégio, nesse ano, essa igreja maravilhosa que me acolheu, de estar organizando um retiro de impacto em 2007. E eu fui, e ali naquele retiro, eu lavei a minha alma, entreguei tudo no altar de Deus, fui restaurado, fui tratado, fui sarado, fui lapidado pelo Senhor. Estou sendo até hoje, né? Porque na nossa caminhada com Cristo a gente vai sendo lapidado o caráter, né? Hoje melhor do que ontem, amanhã, consequentemente, melhor do que hoje. Mas ali foi o pontapé maravilhoso inicial de experiências com o Senhor, querendo buscar esse Deus, conhecer o novo convertido, primeiro amor. Mas esse primeiro amor não se apagou até hoje, porque eu sei de onde Deus me tirou o abismo. Eu sei o que é uma paz que excede todo entendimento, que independentemente das circunstâncias. Que te libertou de tudo, né? De tudo. De tudo. Do vício. Bispo, que é o meu pastor. Sim, né? É interessante que no afã de ganhar almas, novo convertido, eu queria frequentar os mesmos ambientes. Eu falava com ela, né? Vou jogar sinuca, porque eu vou pregar o evangelho. E lá chegava as pessoas bebendo e tal, e o Espírito Santo fala, aí não é o teu lugar. O Salmo número 1, a mesa dos escarnecedores, e eu falei, realmente eu não estou preparado para estar aqui. E aí a gente tem que, conversão, né? O giro
180. Então, E aí Deus libertou o irmão dos vícios. de tudo, de drogas lícitas, ilícitas, da prostituição. Então, eu sou um homem fiel, eu nunca mais me relacionei com ninguém, para a honra e glória do nome do Senhor. Me satisfaço com a esposa que eu tenho o maior orgulho de ser esposo dela, e na próxima terça-feira a gente vai completar 30 anos de matrimônio. Parabéns, 30 anos, hein? 30 anos. 30 anos. É Esse interessante. número 3, simbólico aí em tudo isso. Né? Entendeu? Agora, quando ele veio com o filho mais velho, o Renan, aqui para a igreja, a irmã naturalmente sabendo disso, Sim. e a irmã naturalmente orando por isso. Sim. E como é que foi esse processo de reacolhida? Foi assim, o Senhor trabalhou mais uma vez, endureceu meu coração, eu acho que foi de Deus isso, até para ver o posicionamento dele, fruto do Espírito. Mas Deus usou uma amiga minha da faculdade, eu estava terminando a faculdade, e eu lembro que durante a faculdade inteira, ela foi a pessoa que sempre me viu falar, olha, eu estou orando, estou fazendo campanha, estou fazendo vigília, meu marido vai se converter. E aí quando ela me liga, ela fala assim, que voz é essa? Eu falei assim, o Ronald se converteu. Ela, hã? E você está com essa voz? Você ficou a faculdade inteira me dizendo que o seu Deus ia fazer, e agora que o seu Deus está fazendo, você não acredita? Ele é o pai dos seus filhos. E aí eu falei assim, nossa, Deus está te usando. Bom, Deus usou uma mula, ela, você está me chamando de mula? Eu falei, não, é uma história aqui da Bíblia que eu estou fazendo, parafraseando com você. E ali Deus começou a amolecer o meu coração, e aí Deus veio trazendo todos os ensinamentos, tudo aquilo que eu aprendi na igreja. Olha, dá uma segunda chance, deixa Deus trabalhar. Aí Deus me trouxe aquela passagem do cordão de 3 dobras. Deus tinha me dado o entendimento que agora seria um casamento no Senhor. Porque uma das coisas que eu aprendi, eu até digo para todo mundo, que a nossa história foi uma história de milagre, mas é uma história que sirva de alerta para os casais. Que não espere acontecer isso, que não seja, pelo contrário, que o casamento esteja aliançado no Senhor, que os papéis sejam respeitados. Muitas das vezes eu não respeitava o papel dele como sacerdote do lar, né? E eu não fazia uso do meu papel de adjuntora, auxiliadora idônea, e outras questões também de idolatria no casamento. Eu idolatrava o meu marido, eu achava que ele era tudo, e o Senhor tem que ser o nosso tudo. Se nós não tivermos o Senhor como tudo, nós não seremos felizes, nós não somos felizes. E eu colocava muita expectativa no relacionamento, e assim é também com o filho, com o marido, com amizades. Então a idolatria às vezes está muito presente, a dependência emocional muito presente. E Deus arrancou isso de mim e falou, eu preciso ser o seu Deus verdadeiro. Nem todo ídolo é esculpido ou pintado, né? Exatamente. E aí Deus trabalhou nisso e aí eu comecei a dar uma nova chance para ele. Aí uma das prerrogativas da volta, porque o nosso papel judicial não foi averbado. A minha Você ainda estava nesse período. Olha o que aconteceu. Eu enviei o papel para a cidade para ser averbado no cartório que nos casamos. A minha cunhada estava presente na casa dela, o pastor da igreja dela, e ela falou assim, olha aqui, pastor, a averbação, o papel de separação do meu irmão. E o pastor falou assim, arquiva isso aí por 10 dias. Gente. E aí ela engavetou o papel, não mandou para o cartório, e dentro desse período acontece a conversão dele, a experiência dele com Deus. E ela me diz isso 10 dias depois, quando eu ligo para ela para dizer que ele teve a experiência. Aí ela, então eu vou rasgar. Eu falei, não rasga não, devolve para mim, porque eu não sei por conta das questões jurídicas, né, de fundo de garantia, um monte de questões. E aí Deus começou a trabalhar no meu coração e eu falei, uma das coisas, nós precisamos fazer a renovação dos votos, eu quero o uso da aliança, eu quero tudo novo. Como ele disse que é começar na verdade, então vamos começar direito, na palavra. E aí a gente fez a renovação de votos aqui na igreja, né? Eu saí lá dos singulares e fui para o Ministério de Casais, a gente começou a fazer tudo conforme deveria tudo fazer. Novo. Tudo novo. Na manhã de hoje, eu preguei uma palavra sobre espinhos e espinheiros. E um dos textos é que Deus traz uma direção a Jeremias para que ele pudesse pegar um campo novo e semear naquele campo novo, mas não semear nos espinhos, mas semear no campo novo sem espinhos. Ou seja, um novo começo, uma nova oportunidade que Deus deu.
Sim. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, Versículo versículo 17. 17. É Porque isso aí. aquele que está em Cristo, nova criatura é, as As coisas coisas velhas já velhas. passaram, eis que se fizeram novas. É isso Novidade aí. de vida, frutos de arrependimento. É E isso isso veio, a árvore veio, e louvo a Deus, porque Ele que nos mantém firme. Precisamos vigiar a todo tempo, Sim. né? Porque aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Se você tem um problema com bebida, não coloque uma garrafa de uísque na sua estante, por momentos isso difíceis que mesmo. nós passamos. Então, eu vigio no que eu assisto, no que eu vejo na internet. Se eu vejo um olhar muito carinhoso, despretensioso aos nossos olhos, eu já me afasto, eu fujo da aparência do mal, porque eu tenho um nome a zelar, que é É isso Cristo. mesmo. Então, e a ela que investiu, confiou e soube esperar, perseverou, como o Senhor me disse. Exatamente, esse é o Perseverança. segredo. Agora, então, quando a irmã decide isso, a renovação de votos, a nova aliança, a nova fase, você, então, na verdade, está casando com um novo homem. Por quê? Porque é um homem que teve encontro com Cristo. Exatamente, transformado. E aquele que é o símbolo do batismo, aquele de Romanos capítulo 6, Sim. é o velho homem foi Velho homem. sepultado. É o novo homem. É um homem que hoje está o casal servindo a Cristo, Amém. louvando o Senhor, estão dirigindo a igreja de Nova Vida na Afonso Pena, aqui na Grande Tijuca, no Rio de Janeiro, e tem sido uma obra muito abençoadora, na verdade. Gostaria de perguntar aos irmãos se tem algum recado final que os irmãos gostariam de compartilhar, aqueles que estão passando por uma situação semelhante à que os irmãos vivenciaram. Tanto a irmã, na peculiaridade que a irmã compartilhou aqui, Sim. como o do irmão, Amém. que foi buscar em tantas alternativas o preenchimento daquele espaço. Tem um autor, um novelista russo, chamado Fyodor Dostoiévski. Ele escreve várias obras. Uma das obras que ele escreve se chama O Idiota. E nessa obra ele escreve uma frase que é célebre, que ele diz o seguinte, que todo mundo tem um buraco dentro de si, do tamanho exato de Deus, que só Deus pode preencher. Isso é E é verdade. isso que o irmão viveu. Exatamente. Então, nesses recados finais, eu gostaria que os irmãos olhassem para aquela câmera e pudessem dar um recado. Pessoas que estão passando por situações semelhantes às dos irmãos. Bom, irmãos, eu quero dizer que vocês precisam crer na palavra. Busque essa palavra e efetive essa palavra nas suas atitudes. Eu tive esse momento de experiência com Deus também. Eu posso dizer também que eu tive um encontro com o Senhor durante essa aflição, mas não desistam. Não desista, porque o Senhor não desistiu de você. A obra vai ser efetivada, o Senhor está trabalhando, mesmo que você não veja. Deus está cobrindo a sua casa, o seu casamento é um casamento, projeto de Deus para a sua vida. Apenas creia e coloque em prática tudo aquilo que o Senhor falar no seu coração. Existe o antes, meu casamento antes, e o depois. O depois também de começar no Senhor, você precisa efetivar, você precisa vigiar, você precisa crer que Deus está restaurando. O processo de restauro é um processo minucioso. Então, você precisa se dedicar a esse processo, a esse projeto, investir nesse projeto, investir em amor, em atenção, em cuidado, em zelo, em vigilância. Então, assim, eu creio que em nome de Jesus, a partir de hoje a sua vida vai ser diferente. A partir de hoje a sua concepção, o seu olhar para esse casamento seja diferente. Que você olhe com os olhos do Senhor, os olhos de misericórdia, que Ele pode fazer, Ele pode cuidar da sua casa. E eu quero profetizar isso sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a Deus essa oportunidade e quero incentivar você, talvez que nesse momento viva até um momento saudável, que sirva de alerta, uma palavra de alerta para você, que você cuide bem da sua família, que os casais possam conversar, dialogar mais. Tem algo no casamento que é fundamental e foi criado por Deus, que, em primeiro lugar, é verdade, como eu disse aqui, mas o relacionamento íntimo. Nosso bispo um dia escreveu sobre isso, Gênesis capítulo 2, versículo 24, que diz: portanto, deixa o homem pai e mãe e se une
a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Três situações desse versículo que o bispo destacou, e o último é a intimidade do casal. Nós precisamos ter esse momento de intimidade, nós precisamos ter um momento de diálogo, porque não podemos deixar brechas para que o inimigo adentre, porque o inimigo ele é sujo. Quando você não tem um relacionamento ativo na intimidade, o sexo não é tudo, mas ele é necessário, porque ele é bênção para as nossas vidas. É por meio dele que a gente vai multiplicar, vai dar continuidade à nossa prole, um projeto de Deus. Então, converse e use da verdade, porque foi essa verdade, Cristo, que me libertou, porque eu era preso na pornografia, eu era preso sexualmente falando, e eu fui liberto para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a verdade precisa prevalecer em nossas vidas. E eu quero concluir, bispo, porque é algo importante, essa verdade que no início de tudo o Senhor colocou no meu coração, eu não entendi o porquê, nós entendemos há pouco tempo atrás. Algo foi levantado, 10, 12 anos depois, alguém trouxe para essa pessoa uma novidade, mas que ela já sabia. Que poderia, se não soubesse, ser um grande problema para as nossas vidas. Então, não há nada oculto que não venha a ser revelado. E foi revelado. Aconteceu. E ratificou aquilo que Deus, um começo na rocha, só pode ser iniciado na verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Então, cuide do seu lar, cuide da sua família, preserve essa aliança feita perante o homem, a igreja, mas, sobretudo, perante o Senhor, porque Ele vai honrar e Ele vai abençoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito agradecido. Vamos fazer, então, uma oração. Amém. E, de maneira especial, não apenas àqueles que estão ouvindo, mas vamos também nos lembrar àqueles que estão passando por essa situação difícil, uma situação semelhante como os amados irmãos. Então vamos orar por eles também agora. Amém. Pai amado, nós te agradecemos, nós te louvamos pelo que nós ouvimos nesta noite, esse testemunho desse casal que fizeste com eles. Pedimos agora, Pai, por aqueles que estão passando por situações semelhantes, que venhas a intervir. Senhor, aqueles que estão orando, lutando em oração, venhas a restaurar para as suas forças, renová-los através deste testemunho, e possam entender que, como fizeste com o pastor Ronald, transformando Amém, a sua Jesus. vida, pode fazer com qualquer um. Abençoa essas vidas, livra-os, guarda-os, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Que Deus Glória a abençoe a Deus. vida de Amém. vocês de maneira Muito obrigada. rica e abundante. Obrigado. Quero lembrar a vocês que nos ouvem, estamos nesse período sem os cultos presenciais, e esse momento de dízimos e ofertas deve ser mantido, a fidelidade ela é mantida em todo o tempo, em todo momento. E você que pode vir aqui durante a semana trazer esses recursos, a igreja está aberta aqui todos os dias, entre 3 da tarde e 8 da noite, de segunda a sexta-feira. E nos domingos, entre 9 e meio-dia. Mas você que prefere não vir, que deseja fazê-lo através de depósito, transferência bancária, os dados estão na sua tela, nesse momento, da agência bancária no Banco Itaú. E se você não quiser anotar agora, não tem problema, esses dados estão no site da igreja, novavida.tv. Você então pega os dados ali, que você possa fazer o seu depósito, a sua transferência. Se você preferir fazer por boleto bancário ou por cartão de crédito, nós temos as opções na sua tela, o botão verde, através de você pode criar um boleto bancário ou também fazer transferência através de cartão de crédito, pagamento por cartão de crédito, assim como nesse botão azul. Mas que você não deixe de contribuir, que Deus abençoe sua vida de maneira rica e abundante, e que nós possamos, logo, logo, estar novamente reunidos em comunhão, em confraternização com os irmãos, no período de adequação naturalmente inicial, mas logo nos abraçando e tendo essa comunhão
que é insubstituível. Amém. Que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente em nome de Jesus.